ele diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós sabemos que infelizmente é possível nós fazermos coisas de boca para fora. E isso é infelizmente possível acontecer nos nossos ajuntamentos. Então, irmãos, fica aqui uma palavra de encorajamento. Vamos envolver o nosso coração em louvor e adoração ao nosso Senhor? Tá? Podemos fazer esse combinado entre nós? Buscá-lo realmente envolvendo o nosso coração de tal forma que os nossos lábios realmente possam expressar o que está no nosso coração? Algo me chama muita atenção no último versículo de Mateus capítulo 13, quando o Senhor Jesus estava na cidade de Nazaré, e ali está escrito: e não fez o Senhor Jesus muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade deles. Então, irmão, se o nosso coração realmente estiver fechado, nós acabamos de nos privar de um tratamento, de um cuidado especial do Senhor. Então eu quero reforçar esse apelo para todos nós. Vamos abrir o nosso coração, vamos realmente buscar a face do nosso Senhor, vamos realmente adorá-lo, bendizê-lo, realmente estarmos juntos aqui unidos num só coração, numa só voz, realmente buscando a presença dEle. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu me farei achado de vós, e eu vou mudar a sua história. Quão bondoso é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar então mais uma vez. Senhor, essas são as nossas palavras iniciais. Nós te agradecemos por esse convite. Estamos convictos que o Senhor é um anfitrião, o dono desse momento, e queremos realmente honrá-lo. Honrá-lo nessa palavra inicial, honrá-lo com os nossos louvores, honrá-lo com nossas orações. E como precisamos, Espírito Santo de Deus, da tua capacitação. Então venha nos encher de forma especial, para que realmente esse momento seja marcado com adoração ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Sim, Ele é digno. Amém. Amém. Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 13. Colossenses 2, 13. E quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e na rebeldia da nossa carne, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vamos agora para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14. Hebreus 2, 14. Visto que os filhos, esses filhos está falando a nosso respeito, têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte,
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E por fim, 1 João capítulo 3, verso 8. Primeira João capítulo 3, verso 8. Aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela que Deus apresenta um inimigo que também é o nosso adversário. Ele é chamado de Satanás ou diabo. A Bíblia fala alguma coisa a respeito da sua história, né, que antes da sua queda ele era um querubim ungido, né, nós lemos isso em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, mas ele, na sua rebelião, no seu orgulho, ele decidiu se rebelar, ele arrasta consigo 1/3 dos anjos, como nós lemos em Apocalipse capítulo 12, verso 4, ele é lançado aqui nessa terra por causa da sua rebelião, né? O Senhor Jesus disse, eu vi Satanás, né, ser lançado dos céus a essa terra, está lá em Lucas no capítulo 10, e nessa terra ele conseguiu seduzir e enganar toda a humanidade. E infelizmente essa é a situação de cada ser humano que nasce nesse planeta, e essa foi a nossa história, tá? Nós nascemos em território inimigo, diante desse adversário que é chamado de Satanás ou diabo. A Bíblia é clara a respeito desse inimigo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que ele é o Deus, com D minúsculo, desse mundo, dessa era, que cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam o Evangelho. A Bíblia diz que ele tem poder de dar dinheiro, fama e sucesso para quem ele quiser. Lucas capítulo 4, verso 6. Satanás é muito claro diante do Senhor Jesus. Mas ele também pode dar miséria e escassez para quem ele quiser. Sob a permissão de Deus, foi isso que ele fez na vida de Jó. Sob a permissão de Deus. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Apocalipse capítulo 12, verso 10. A Bíblia também nos ensina que ele se fantasia de anjo de luz para enganar as pessoas, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 14. A palavra de Deus nos ensina nos próprios lábios do Senhor Jesus que ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Enfim, nós temos aí essa descrição desse inimigo de Deus, que também é o inimigo da humanidade. Ele é o nosso inimigo. E para nos salvar dessa situação tão lamentável, tão triste, eis que veio o nosso bendito Senhor Jesus. Vamos lembrar mais uma vez o último versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o nosso Deus, ele poderia muito bem ter esmagado Satanás,
muito mais facilmente que um trem esmaga uma formiga. Como Deus, seria muito fácil para ele fazer isso. Mas na sua grandeza, na sua dignidade, na sua honra, ele vem para derrotar o inimigo como homem. Ele se faz homem. E como homem, ele vai enfrentar o inimigo. E esse enfrentamento aconteceu desde o seu nascimento, quando o próprio Satanás incita o rei Herodes para matar todas as crianças. Porque estava muito claro ali uma guerra que foi declarada. O Filho Eterno se encarna para derrotar, para enfrentar o inimigo como homem. E algo que marcou o ministério do nosso Senhor Jesus foram as tentações. Irmãos, é muito importante nós sabermos que esse inimigo, ele tem direito em qualquer coisa que é tocada pelo pecado. Qualquer pessoa que é tocada pelo pecado, abre espaço, abre portas para o maligno. O inimigo tem todo o domínio sobre qualquer coisa, qualquer pessoa contaminada pelo pecado. Isso também diz respeito a nós como cristãos. Quando nós pecamos, nós abrimos brechas para o inimigo. Então, qual foi o grande investimento de Satanás? O que Satanás precisava fazer? Ele precisava fazer com que o Senhor Jesus pecasse em algum momento. Se em algum momento o Senhor Jesus pecasse, haveria uma abertura para que o inimigo colocasse o seu domínio. Então ele vai instigar o Senhor Jesus através de tentações. E a vida do Senhor Jesus é marcada por muitas tentações. Muitas tentações. E para esse nosso momento eu quero destacar só 3, escritas no Evangelho de Mateus, que podem ser representativas de todas as tentações, que mostra a vitória do nosso bendito Senhor. Foi por isso que no final do seu ministério, o Senhor Jesus disse as seguintes palavras: eis que vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. O final é feliz. Vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe desse mundo não conseguiu tocar o príncipe da vida. Então eis que vem o Senhor Jesus como homem, e para vencer o inimigo como homem. A primeira tentação que eu gostaria aqui de destacar, nós lemos em Mateus, capítulo 4, do verso 5 ao 7. É uma passagem conhecida nossa, onde o próprio Satanás aparece para o Senhor Jesus, e ali ele levanta 3 tentações, e eu quero destacar apenas uma dessas 3. Então, nessa primeira tentação, tá, eu chamei de a tentação de se tomar um atalho. A tentação de se tomar um atalho. Quando o inimigo sugere, você não precisa ir à cruz. Então, a primeira tentação é a tentação de se tomar atalhos. Quando o inimigo sugere, você não precisa ir à cruz. E dessas 3 tentações, a que eu quero destacar é quando Satanás levou o Senhor Jesus num lugar muito alto, chama-se pináculo do templo, onde estava a multidão, e Satanás tem mais ou menos o seguinte diálogo com o Senhor Jesus: olha, Jesus, você sabe que vai ser difícil o teu sofrimento na cruz, ganhar o coração das pessoas é muito trabalhoso, ninguém vai acreditar no Messias crucificado, então eu posso lhe sugerir um atalho? Eu sou um grande conhecedor da humanidade. Eu conheço os seres humanos desde quando eles foram criados.
E se tem algo que eles gostam, é um tal de um espetáculo. Então, Jesus, o que você acha de fazer aqui um showzinho? Vamos subir aqui nesse pináculo. Salta daí. Olha, Jesus, está escrito no Salmo 91, que o Pai mandará anjos para cuidar de você. Então, você se apropria dessa palavra, e quando você estiver por se esborrachar no chão, o Pai vai enviar anjos, e aí pode deixar que eu ajunto a multidão, eu sou muito bom em ajuntar gente, e eles vão ficar todos espantados, e na hora vão te glorificar como rei. Jesus, faz um showzinho, faz um espetáculo, é muito mais fácil do que o sofrimento da cruz. E o Senhor Jesus sabe que Satanás é bom de marketing, mas ele é ruim de interpretação bíblica. Porque nós não podemos pegar um versículo bíblico e isolá-lo de toda a revelação. Aí o Senhor Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Olha, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? O que isso significa? Não provoque Deus fazer o que Ele não quer fazer. Satanás, se o Pai mandar eu pular, aí eu pulo, e eu sei que Ele vai enviar os anjos. Mas eu não vou fazer isso por conta própria. Irmãos, tudo o que o inimigo precisava é que o Senhor Jesus tomasse uma menor atitude independente do Pai. Se Ele o fizesse, teria uma abertura para que Ele pudesse impor a sua escravidão. Então o Senhor Jesus resistiu a essa tentação. A tentação de não tomar um atalho. A tentação de ir à cruz. Seu inimigo diz: Jesus, você não precisa ir à cruz. O Senhor Jesus está dizendo: sim, eu vou à cruz. Então essa é uma vitória gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, podemos fazer aqui o contraste. Quantas vezes nós evitamos a cruz, não é verdade? Quantas vezes nós queremos tomar atalhos, queimando fases, não é verdade? Então o Senhor Jesus venceu em cada tentação onde normalmente nós perderíamos. Esse é o nosso Senhor Jesus, esse é o nosso vitorioso. A segunda tentação que eu quero aqui destacar, ainda no Evangelho de Mateus, é no capítulo 16, dos versos 21 a 23. Os irmãos se lembram da confissão de Pedro, Mateus 16, 21 a 23. Nós lembramos da confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus reconhece, né, a confissão de Pedro, que foi ali inspirado pelo Espírito Santo, dado aquela revelação pelo Pai. E aí o Senhor Jesus começa a descrever: olha, importa que eu vá até Jerusalém, que eu sofra nas mãos das autoridades, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então eu chamei essa tentação a tentação de se preservar o próprio ego. Quando o inimigo agora diz: você não vai para a cruz. A primeira tentação, o inimigo dizendo: você não precisa ir à cruz. Agora nessa segunda tentação ele é mais ousado, usando Pedro: você não vai para a cruz. Então nós temos aqui, irmãos, essa tentação do inimigo usando alguém muito próximo do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus discerniu que atrás de Pedro estava uma outra voz falando através dele. Provavelmente Pedro tem ouvido aquelas palavras do Senhor Jesus, né, que ele iria até Jerusalém, ele iria ser morto. Eu imagino que quando o Senhor Jesus falou essa expressão, Pedro travou,
E por isso que nem prestou atenção no final, no ressuscitarei ao terceiro dia. Porque o que deve ter passado na mente dele? Ora, se o meu mestre vai morrer, o que vai acontecer comigo? Eu também vou morrer. Então nesse momento Pedro temeu. E quando se tem medo, isso se abre espaço e voz para Satanás. Satanás opera através, ele encontra brechas, ele encontra espaços através do medo. Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que o amor lança fora todo medo. E o Senhor Jesus é o amor de Deus encarnado. Então o Senhor Jesus, mais uma vez, arreda-te de mim, Satanás, porque você é especialista nas coisas de homens, mas você não entende nada dos desígnios de Deus. Então o Senhor Jesus passa ali a discorrer a respeito da cruz, da necessidade de se negar o próprio ego. Lembra das palavras do Senhor Jesus em seguida? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. O Senhor Jesus fala a respeito da negação do ego. Irmãos, é algo importante sabermos. O próprio Senhor Jesus negou o seu próprio ego para fazer a vontade do Pai. Ele é muito claro quando diz: eu não faço a minha própria vontade, eu não falo as minhas próprias palavras, eu falo tudo aquilo que o Pai me manda falar. Eu faço tudo aquilo que o Pai me manda fazer. O Senhor Jesus, ele negou o próprio ego. Se ele tem um ego perfeito, uma identidade perfeita, quanto mais nós não devemos seguir o mesmo caminho, não é verdade? Então nós temos aqui essa segunda tentação, a tentação de se preservar o próprio ego. Quando o inimigo levanta e diz: você não vai à cruz. Irmãos, qual que é o caminho pela graça do Senhor? Negar o nosso próprio ego e marcharmos para a cruz. Foi isso que o Senhor Jesus fez, e isso fez dele um vencedor. Amém? Terceiro round. Mateus, capítulo 27, dos versos 39 ao 43. Essa terceira tentação, Mateus capítulo 27, versos 39 ao 43. Essa terceira tentação, eu a chamei a tentação de se usar o próprio poder para benefício próprio. Quando o inimigo diz: desça da cruz. A tentação de se usar o próprio poder em benefício próprio. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso, não é verdade? Nós usamos o nosso próprio poder em benefício próprio, mas o Senhor Jesus não fez isso. Quando o inimigo disse: desça da cruz. Irmãos, nós conhecemos muito bem o Salmo 22. É aquele salmo que começa com a expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Ali nós temos o salmo do Messias crucificado. E nos versos 6 e 7, Salmo 22, versos 6 e 7, existe algo interessante. Aquele homem crucificado, ele diz assim: homens passam diante de mim. Eles passam balançando as suas cabeças e dizem: você não é aquele que confiou em Deus? Se você confiou em Deus, que Ele te livre agora. Irmãos, aproximadamente 1000 anos depois dessas palavras escritas, 1000 anos depois do Salmo 22, está o nosso Senhor Jesus na cruz. Diante dele passam autoridades religiosas, olham para Jesus,
balançam as suas cabeças, é um balançar de desprezo. E o que eles dizem? Ué, você não é aquele que confiou em Deus? Que Ele então te livre agora. O nosso Senhor Jesus é o Messias crucificado. E aqueles zombadores continuam: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Irmãos, essa é a tentação do inimigo para o Senhor e para cada um de nós. Desça da cruz e nós creremos em você. Irmãos, o Senhor Jesus poderia ter descido da cruz. Mas se Ele tivesse descido da cruz, Ele teria salvado a si mesmo e não teria salvado, e não teria salvo a nenhum de nós. Ele permaneceu na cruz. Ele foi fiel até o fim, porque Ele tinha que tomar o cálice da ira de Deus destinado a cada um de nós. Então o inimigo tentou, e no brado do Senhor está consumado. O inimigo não encontrou um ponto sequer na pessoa do Senhor Jesus. E se o inimigo não tem um ponto sequer na pessoa do Senhor Jesus, isso significa que ele está derrotado. O Senhor Jesus derrota o inimigo na cruz. Na cruz Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Irmãos, que essa seja então a tônica desse momento. O nosso Senhor Jesus, Ele é o vencedor. E se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, qual que é o segredo da vitória? Estarmos em Cristo. Ele venceu e Ele compartilha conosco a sua vitória. Irmãos, porque o Senhor Jesus venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Nós não estamos mais nas garras de Satanás. Nós estamos escondidos na mão do Deus vivo, poderoso para nos guardar. Porque o Senhor Jesus venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Nós não seremos mais condenados com esse mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos acima das circunstâncias e o nosso destino é a glória. Porque o Senhor Jesus venceu e nele nós somos mais do que vencedores. A morte e o inferno não são mais ameaças. A dor e o sofrimento não é mais a palavra final. Mas hoje nós somos filhos amados. Somos noiva do Cordeiro. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que essas verdades gloriosas, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus é o vencedor. E enquanto nós estivermos nele, Ele compartilha conosco a sua vitória. Até o grande dia em que Ele voltará e vai estabelecer de uma forma visível para todo o universo o vencedor maravilhoso que Ele é. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Amém.